E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo, mais uma vez, está tudo ótimo. Voltamos a fazer vídeos sobre o Enem. Vai ser uma sequência de vídeos sobre volume. Nesse primeiro vídeo, vamos estudar o volume do prisma, que são esses aqui que está aparecendo mais embaixo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas antes, vamos entender o que é volume, né? Você sabe o que é volume? Volume é a quantidade de espaço ocupado por um sólido. Como assim? Por exemplo, se você tiver uma caixa, é quanto cabe dentro daquela caixa. Se você tiver um refrigerante, é quanto refrigerante cabe dentro daquela embalagem. Ou seja, é o espaço mesmo que ela ocupa. Ok? E o volume do prisma? O volume do prisma também é o espaço que o prisma ocupa, né? E ele é dado pelo produto da área da base pela medida da altura. Ou seja, você vai calcular a área daquela base e vai multiplicar o resultado pela altura. Então, essa é a formulazinha, o volume igual à área da base vezes a altura. E o nosso prisma, ele pode ter, como eu falei, né, a base triangular, pode ser um triângulo aqui na base, você tem que achar a área do triângulo e multiplicar pela altura. Ele pode ter a base quadrangular, você vai ter que achar a área desse retângulo e multiplicar pela altura. Ele pode ter a base pentagonal, você já entendeu a ideia, né? Vai achar a área do pentágono e vai multiplicar pela altura. A base hexagonal, mesma coisa. Vai achar a área do hexágono, multiplicar pela altura. A base pode ser octagonal e por aí vai, né? Depende da área dessa base aí. Mas a fórmula é sempre essa. Você vai achar a área da base e vai multiplicar pela altura, ok? Antes de a gente começar a fazer alguns exemplos e as questões do Enem, né, que é o foco desse vídeo, a gente precisa entender algumas unidades de medida e de capacidade, que é muito importante. A primeira de todas é a unidade de medida do volume, é o metro cúbico, que é representado por esse m elevado a 3. Lembra quando a gente estava estudando área, que a unidade de medida era metro ao quadrado? Agora você tem o metro cúbico, certo? Que é o espaço que um metro ocupa, de dimensões 1 por 1 por 1. Né? Em volume, a gente vai estudar figuras em 3 dimensões. Esse 3 aqui representa essa terceira dimensão. Né? Área, 2 dimensões, era largura e comprimento. Volume, além de largura e comprimento, você tem altura, outra dimensão. Tá certo? Além dessa, no Brasil e em vários países do mundo, a gente utiliza muito litro e o mililitro, conhecido também como ml. Olha, a unidade de medida do volume é o metro cúbico. O metro cúbico ele tem vários múltiplos e vários submúltiplos. Os mais comuns que a gente usa bastante, além do metro, é o centímetro. Então, no caso, centímetro cúbico. A gente mede muito coisas em centímetro. Tem outras unidades também, mas metro e centímetros é as que mais caem no Enem. Em relação a litro, litro também tem vários múltiplos e vários submúltiplos, mas o que a gente usa mais é o litro próprio e o ml, né, que é o mililitro, que é um submúltiplo. Então é importante que vocês anotem aqui essa tabelinha, que a gente vai às vezes precisar fazer a conversão de metros para litro, de litro para mililitro e por aí vai. Então é importante saber que um metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se você fazer a conta lá e der 5 metros cúbicos, você vai ter 5.000 litros dentro daquele recipiente. Já centímetro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Fez lá a conta, deu 200 centímetros cúbicos, significa que cabe 200 ml de líquido. O ml e o litro é muito usado principalmente em relações a líquidos, né? Quando a questão pergunta sobre água, pergunta sobre refrigerante, ou seja, qualquer coisa líquida é muito usado o litro e o mililitro. Né? 1 litro é igual a 1.000 ml. Né? Não sei se você já notou, mas quando você vai num supermercado, você encontra uma garrafinha de água de 500 ml, às vezes de 700, ou uma garrafa de alguma bebida de 900 ml, mas não passa de 1.000. Você nunca vai encontrar de 1.200 ml, porque 1.000 passa a ser 1 litro. Ok? Então é lembrar que 1 litro é 1.000 ml. Enfim, era só esse aviso mesmo, porque às vezes é muito importante fazer essa conversão aqui. Agora vamos estudar o paralelepípedo. Mas, professor, a gente não está estudando prisma? Está estudando prisma. O paralelepípedo é um caso particular de prisma de base quadrangular. Por que a gente vai trabalhar mais nele? Porque a maioria das questões do Enem sobre prisma envolve paralelepípedo. Paralelepípedo e um tipo particular, né, de paralelepípedo, que é o cubo. O volume do paralelepípedo é dado pelo o produto das suas medidas. Por exemplo,
Eu falei agora que o volume é a área da base vezes a altura, né? Mas no caso de um retângulo, para achar a área do retângulo, você vai multiplicar suas medidas. Por exemplo, se aqui for A e aqui for B, para achar a área desse retângulo de baixo, você vai fazer A vezes B. Se a altura for C, você multiplica pela essa altura C, ou seja, a área da base vezes a altura. E aí, como eu falei, um caso particular de paralelepípedo que cai muito é o cubo. O cubo é um caso particular de paralelepípedo quando todas suas arestas têm a mesma medida, né? Ou seja, todos os lados têm a mesma medida. A largura tem a mesma medida do comprimento e tem a mesma medida da altura, certo? Aí vale aquela regra que a gente usava em quadrado e retângulo. Tipo, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Aqui vale que todo cubo é paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo é cubo. Não sei se deu para entender, certo? Vamos pegar um exemplo aqui para achar um volume para a gente entender direito. Vamos botar umas medidas aqui nesse paralelepípedo. Digamos que aqui mede 6 largura, por 4 de comprimento e por 3 de altura. Se eu quisesse achar o volume, ou seja, o espaço que esse paralelepípedo ocupa, eu vou multiplicar suas três dimensões. Então, vou multiplicar 6 vezes 4 vezes 3. Fazendo essa conta aqui, 6 vezes 4 vezes 3, eu vou ter 72. Então, o espaço que esse paralelepípedo ocupa é 72 metros cúbicos. Beleza? Pronto. Mas como eu falei, né, matemática a gente só aprende tentando. Então a gente vai fazer vários exercícios e o foco desse vídeo é o Enem. Então a gente vai fazer vários exercícios sobre o Enem. Tranquilo? Aqui uma questão do Enem. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços, utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem um formato de um paralelepípedo regular, de acordo com as dimensões indicadas nessa figura. O produto das três dimensões indicada na peça resultará na medida das grandezas: massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento. Então, a questão quer saber o produto dessas três dimensões resultará em que tipo de medida, né? Que tipo de grandeza. Então, como sempre, nas questões eu recomendo que você pause o vídeo, tente resolver, depois de tentar, e sim você dá play e segue comigo na resolução. Feito? Vamos lá. Então, espero, né, que como o assunto é volume, e eu acabei de falar um pouquinho antes que o volume é o produto das três dimensões, né, o A vezes B vezes C, e aqui ele está justamente falando o produto das três dimensões, que você saiba que a resposta dessa questão é volume, né? Porque o volume é o produto das três dimensões. Fácil, né? Ainda mais porque está em um vídeo sobre volume. Mas não esqueça, volume é o produto, é dado pelo produto das três dimensões, no caso do paralelepípedo, né? A gente vai aumentando a dificuldade até chegar na última, que é bem cabulosa. Vamos lá, essa daqui é: considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são 5,1 metros de comprimento, 2,1 metros de largura e 2,1 metros de altura. Suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas no formato de cubo de 1 metro de aresta cada uma, e que essas caixas podem ser empilhadas para transporte. Aí vem a pergunta: qual o número mínimo de viagens necessária para realizar esse transporte? Item A, 10 viagens. Item B, 11 viagens. Item C, 12 viagens. Item D, 24 viagens. Ou item E, 27 viagens. Pause aí, tente responder. Essa precisa de um pouquinho de cálculo. Depois, segue comigo a resolução. Botei ela aqui em miniatura, né, para visualizar as informações, porque em toda a questão, principalmente as do Enem, eu gosto de saber primeiro o que quer. Você tem que saber o que quer, né, para você conseguir resolver essa questão. E ele quer o número mínimo de viagens necessária. Então, ele quer saber o número mínimo de viagens. E o que temos para isso? Temos as dimensões do caminhão, que é 5,1 de comprimento, 2,1 de largura e 2,1 de altura. E temos também que ele transporta 240 caixas no formato de cubo de 1 metro. Uma coisa importante aqui para resolver é que um cubo de 1 metro, 1 por 1 por 1, se você calcular o produto 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 metro cúbico. Então, se você achar uma quantidade de metros cúbicos e quer saber quantos cubo desse dá, é só você dividir, certo? Essa quantidade. Mas vamos lá para a solução. Então, achando o volume, né? A primeira coisa é achar o volume.
quanto cabe dentro desse caminhão, porque eu quero saber um número de viagens. Para saber o número de viagens, eu tenho que saber quanto que vai caber ali dentro, né? Aí você diz, ah, mas por que que você colocou 5 vezes 2 vezes 2 e não 5,1 vezes 5,1 vezes 5,1 como está dado na questão? Porque ó, ele vai transportar o que aqui? Isso é uma questão de interpretação, viu? Isso é importante. Ele está transportando cubos de 1 metro, né? 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Ou seja, não, se você calcular aqui, ó, por exemplo, ó, no comprimento, cabe 5,1 de comprimento. Se você fosse colocar essas caixinhas em formato de cubo, uma do lado da outra, você ia conseguir colocar 5,1 caixa? Não, que você não ia fatiar uma caixa no meio, você ia conseguir colocar 5 caixas. O mesmo vale para o comprimento. No comprimento, ó, você não ia conseguir colocar 2,1 caixas, né, da largura. Você ia conseguir colocar 2 caixas de largura, porque dá 2,1 metros e vai ter que deixar essa sobrazinha, porque não cabe mais caixa nesse espaço. A mesma coisa de altura. Ele tem de altura 2,1 metro, mas você só vai conseguir colocar 2 caixas, uma em cima da outra, para formar 2 metros. Aí ficar um espaçozinho de novo lá em cima. E não tem o que fazer, você não vai dividir a caixa no meio para poder caber mais pedaços de caixa. Certo? Então tem que ficar de olho nessas questões. Que isso muda o resultado. Se você botar 5,1, 2,1 e 2,1 e fosse fazer essa conta, você ia achar outra resposta. Então cuidado com isso, viu? Então, espero que tenha entendido, porque ficou 5 vezes 2 vezes 2. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar 20, né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então, a gente sabe que em cada viagem esse caminhão vai conseguir transportar 20 caixas. Cabe nela 20 caixas. Então, como ele quer transportar 240 caixas, para saber quantas viagens são, se cada viagem ele transporta 20, é só você dividir o 240 por 20, que aí vai dar 12. Então, ele com 12 viagens, ele vai conseguir transportar. Deu para entender? Eu acho que a maior dificuldade dessa questão foi não cair na tentação de colocar o 5,1 vezes 2,1 vezes 2,1. Então, concluímos que a resposta correta é o item C de casa, 12 viagens. Vamos para a próxima. Essa é um porta-lápis de madeira, foi construído no formato de cubo, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro, esse daqui, é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo interno mede 8 centímetros. O volume, aí ele quer saber o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto. Se é 12 centímetros cúbicos, se é a letra B 64 centímetros cúbicos, se é a letra C 96 centímetros cúbicos, a letra D 1216 centímetros cúbicos ou a letra E 1728 centímetros cúbicos. Então pause aí, tente entender a questão antes de seguir comigo na resolução. Vamos lá. Para a gente repetir o processo, ver o que a gente quer o volume, né, de madeira utilizado. E temos que é um cubo maior, que mede 12 centímetros, e um cubo menor, que mede 8 centímetros, e é interno a esse, e esse cubo é vazio. Isso é importante. Então, vamos para a resolução. Olha, não sei se vocês conseguem perceber, mas como esse é vazio, o que ele vai gastar de fato de madeira é esse espaço aqui em torno dele, né? Esse cubo de dentro é vazio. Então, nessa questão, sempre quando tiver uma questão assim de um sólido dentro do outro e que esse sólido de dentro é vazio e ele quer saber quanto gastou, você vai ter que achar o volume do sólido grande e subtrair o volume do sólido pequeno, fazer um menos o outro. Porque se você calcula o volume todo, calcula o volume desse aqui interno e faz um menos o outro, você vai sobrar a casquinha aqui, né? Que é o que a gente quer. A casca não, né? Vai sobrar esse pedaço aqui, que é o que foi usado na lapiseira. Ok? Então, vamos achar o volume do cubo grande primeiro, que como ele tem aresta 12, o volume vai ser 12 vezes 12 vezes 12. Você fazer essa continha vai dar 1728 centímetros cúbicos, porque a unidade é centímetro. Uma coisa importante, né, que eu não sei se precisava falar, mas eu vou falar, é que como um cubo ele tem 12 centímetros de aresta e no cubo ele tem todos os lados iguais, significa que todos os lados vai ter 12. Como o volume é o produto das três dimensões, vai ser 12 de largura vezes 12 de comprimento vezes 12 de altura, certo? Então, cubo sempre tem a mesma medida. Agora a gente já achou o grande, vamos achar o pequeno, o de dentro.
O de dentro ele tem aresta 8, então vai ficar 8 vezes 8 vezes 8. Você fazendo essa continha aqui vai dar 512 centímetros cúbicos. Então a gente descobriu o espaço que o grande ocupa, que é 1728, e o do pequeno. Só que a questão quer saber o volume de madeira utilizado, né? E esse pequeno é oco. Então a gente vai ter que fazer aqui uma subtração. Então o volume procurado vai ser o volume do grande menos o do pequeno, ou seja, 1728 menos 512, que vai dar 1.216 centímetros cúbicos. Ufa, deu trabalho, né? Mas espero que você tenha acertado. Mas sempre quando você vê uma questão assim, uma dentro da outra, vai ter que fazer essa subtração mesmo. Às vezes tem um cubo e tem um cilindro dentro, às vezes tem um cone dentro, ou então esfera. Eles adoram botar esferas dentro de caixas. Então sempre vai essa ideia de um menos o outro. Nessa questão, a que responde melhor é o item D. A que responde melhor não, é a que tem a resposta exata, né? 1216. Espero que tenha acertado. Vamos para mais uma questão. Vamos aumentar o nível de dificuldade. Outra questão do Enem. Todas aqui vão ser do Enem, né? O assunto do vídeo é Enem. Então vamos lá. Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedo e de cubos com o mesmo volume. As arestas da borracha de chocolate no formato de paralelepípedo mede 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate, que tem formato de cubo, é igual a item A 5 cm, item B 6 cm, item C 12 cm, item D 24 cm ou item E 25 cm. Vamos lá? E vamos ver o que a gente quer, né? A gente quer a medida das arestas que tem um formato de cubo. Recapitulando, se você leu a questão, ó, ele fala que tem uma barra de chocolate no formato de paralelepípedo e tem uma de cubo. E ele fala que as duas têm o mesmo volume. Isso é importante, as duas ocupam o mesmo espaço, apesar de ter formatos diferentes, mas o volume é igual. Certo? Aí ele dá as medidas dessa daqui, da do paralelepípedo, como a do cubo tem o mesmo volume, então se a gente calcular o volume da do paralelepípedo, a gente vai estar calculando o volume do cubo também, concorda? Essa é a ideia da questão. E o que temos, né? Ou seja, a gente tem essa informação que arestas, né, desse paralelepípedo, que tem o mesmo volume do cubo, mede 3 centímetros, 18 centímetros e 4 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, como ele quer em relação ao cubo, né? A gente tem que saber qual é o volume desse cubo. Então, vamos para a solução. Vamos achar primeiro o volume desse paralelepípedo, que é igual ao volume do cubo, né? Vai ser 6 vezes 18 vezes 4, produto das três dimensões. Fazendo esse produto, a gente vai achar 216 centímetros cúbicos. É o volume do paralelepípedo e do cubo também. E a gente sabe que um cubo ele tem as medidas, as arestas de mesma medida, né? Então, o volume de um cubo ele é dado por A vezes A vezes A. Se a gente chamar A dessa aresta, né? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, A vezes A vezes A é a mesma coisa de CA ao cubo. A elevado a 3, né? Um número multiplicado por ele 3 vezes. Como isso aqui é o volume do cubo, e a gente sabe que isso aqui também é um volume do cubo, a gente pode igualar isso aí, correto? Então, vai ficar o quê? A elevado a 3 igual 216. Você pode decompor 216 para ver que número elevado a 3 vai dar isso aí, ou você pode fazer a operação inversa da raiz da potência 3, que é raiz cúbica, tirar a raiz cúbica de 216, que vai dar 6, porque 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 216. Essa é a aresta do cubo que ele queria saber. Deu para entender o raciocínio? Então, a chave dessa questão, eu já vi várias questões assim em concurso, é você calcular o volume, como os volumes são iguais, e aí você igualar, né, usar a relação. Já vi questões pedindo a altura, que derretia alguma coisa, ele queria saber a altura, aí seria A vezes os valores que dá vezes essa altura e igual a equação, ou seja, vai ter várias questões assim nesse estilo e sempre vai ser um processo parecido com esse. Estou enrolando muito, né? A alternativa correta, né? A gente achou 6, então a alternativa B dessa questão. Quinta questão, um pouquinho mais difícil, né? Cada questão está sendo um pouco mais difícil que a anterior. Essa quinta questão fala assim, ó, alguns objetos durante sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para quem socorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. Deixa eu colocar aqui a figura. O que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume
seja de 2.400 centímetros cúbicos. Então, está esse tanque aqui, né? Você vê que tem um espaço aqui de 5 centímetros, e ele está perguntando o que vai acontecer com esse nível de água se colocar um objeto com 2.400 centímetros cúbicos. Vai acontecer, no item A, o nível vai subir 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. O item B diz que vai subir 1 centímetro e a água vai ficar com 21 centímetros de altura. O item C diz que vai subir 2 centímetros e vai ficar com 22 centímetros de altura. O item D fala que vai subir 8 centímetros, fazendo a água transbordar. E o item E fala que ele vai subir 20 centímetros, fazendo a água transbordar também. Então, como sempre, recomendo que você pause o vídeo, tente resolver, depois de tentar, você dá play e segue comigo na resolução. A gente quer saber o que vai acontecer com o nível da água, se colocar o objeto lá. E a gente tem a informação, né? Além da imagem lá, que tem as medidas do tanque, que é importante, a gente tem quer saber o que acontece se colocar um objeto com 2.400 centímetros cúbicos. Então, vamos para a resolução. Nesse tipo de questão, é importante a gente primeiro saber quanto cabe dentro desse tanque e depois saber quanto líquido tinha dentro desse tanque. O raciocínio vai ser esse, né? A gente vai descobrir quanto cabe no tanque, vai achar o volume do tanque todo, vai achar o volume de água do tanque e depois vai relacionar esse volume de água com o volume desse objeto que vai ser introduzido nesse tanque. Então vamos lá, vamos achar o volume do tanque todo. O volume do tanque é os 40 centímetros por aqui, por 30 centímetros aqui, por 25 centímetros de altura. Esse é o tanque completo para a gente saber quanto cabe dentro desse tanque, né? Então, fazendo esse produto, 40 por 30 por 25, você vai achar 30.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume do tanque inteiro. Como o tanque já tem uma quantidade de água, mas não está cheio, se você olhar a figura, tem 5 centímetros aqui aí, de borda, então vamos ver quanta água tem nesse tanque. Como só vai mudar é a altura, né? Porque o 40 e o 30 continuam igual, por causa da gravidade. Quando você tira a água e bota a água, só mexe na altura. Então, a gente só vai alterar esse 25, que vai tirar 5 aqui, porque está faltando 5 na altura, e vai ficar 20. Então, o volume de água, eu botei aqui um VDA, vai ser 40 vezes 30 vezes 20. Fazendo esse produto aí, você vai ter 24.000 centímetros cúbicos. Ou seja, essa quantidade de água que tem lá, né, dentro do tanque em centímetros cúbicos. Se fosse ml, né, seria 24.000 ml, ou seja, 24 litros de água. Mas vamos lá. Com isso aqui a gente já consegue visualizar, não sei se consegue perceber, mas a gente já descarta o item D e o item E. Por quê? O tanque cabe 30.000 centímetros cúbicos e a gente tem 24.000 centímetros cúbicos de água. Então, esse espaço aqui que está sobrando cabe 6.000 centímetros cúbicos, né? Que é o tanque todo menos essa quantidade. Se cabe 6.000 e você vai colocar um objeto de 2.400, não vai transbordar, né? Ainda vai ficar espaço. Ainda vai ficar 3.600 livre lá. Eu podia colocar até 2 objetos desse. Então, a gente descarta o item D e o item E, que essa água não vai transbordar. Só que a gente tem que ainda, para descobrir, analisar o item A, B e C, né? Ou seja, o que vai acontecer? Vai subir 1 centímetro, 2, 0,2? O que vai acontecer com essa altura? Então, vamos lá. Olha qual vai ser o raciocínio. A gente sabe o espaço do tanque e a gente sabe o volume de água que tem, né? Só que a gente quer saber se vai colocar um objeto de 2.400 centímetros. Olha só, o volume desse espaço aqui que sobra, a gente sabe que é 6.000, né? Então vai dar para colocar o objeto tranquilamente. Para calcular o volume, a gente multiplica as suas 3 dimensões, não é isso? Largura, base, comprimento. No caso desse objeto, ele não vai mexer nas outras dimensões, ele só vai mexer na altura. Então, quando a gente for calcular o volume, essa altura que eu posso chamar de H, né? Geralmente a gente chama de H altura, vezes 30 vezes 40 tem que dar 2.400. Fazendo isso, a gente vai saber quanto de altura mexe. Então, H vezes 30 vezes 40 vai ser igual a 2.400, que é calculando mais ou menos quanto é que vai aumentar com esse objeto. E aí eu vou fazer o quê? Vou passar esse 40 e esse 30 para cá dividindo. Então, repetindo, o nosso volume é dado pelo produto das suas 3 dimensões. Então, seria a altura vezes 40 de largura vezes 30 de comprimento, né? Seria 40
ou H vezes 40 vezes 30. Isso tudo vai resultar no volume que a gente tem desse objeto que vai colocar lá. Então, passando esse 40 e esse 30 que está multiplicando para cá, ele vem dividindo, aí vai ficar 40 vezes 30, e você fazendo essa divisão, 2.400 por isso aqui, que vai dar 12 com dois zeros atrás, 1.200, a gente vai resultar em 2. Ou seja, esse objeto aqui, se eu derretesse ele, transformasse ele em água, ele teria que ter 2 centímetros para ter essa altura aqui de 2.400. Ou seja, essa água dessa superfície vai aumentar 2 centímetros e a água vai ficar com 22 centímetros de altura, né? Já que tinha 20, né? Porque era 20 centímetros aqui, 5 estava faltando, e aumentou 2, então vai ficar com 22. Ok? Sempre tem como piorar. Então essa é a última questão desse vídeo, a sexta questão. É uma questão tão grande que eu precisei colocar em duas imagens ela para ela poder dar. Porque se eu botasse em uma só, ia ficar a letra muito pequena. Acompanhe comigo ela. É a última, é a última. Vamos lá. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro no formato de um paralelepípedo regular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Em seguida, foi até o floricultura, foi a uma floricultura, ixi, meu Deus, quase não sai, e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo a proposta do gerente local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais branca dentro, o volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma dessas pedrinhas, que ficarão totalmente imersas de água se colocadas dentro do vaso. Aí o gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que só a metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que após as pedrinhas colocadas, a altura não ficasse a 10 centímetros do topo, né? Chegasse no máximo a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para que a planta possa crescer, né? E ocupar mais espaço. Então, a pessoa aceitou as recomendações apresentadas, adquirindo uma planta e uma quantidade de pedras, satisfazendo essa sugestão. Aí a pergunta é, qual a quantidade de pedras que a pessoa vai comprar? Se vai ser o item A, 140 pedras, o item B, 280 pedras, o item C, 350 pedras, o item D, 420 pedras, ou o item E, 700 pedras. Ufa, né? Dá um pause aí, tente resolver, volta aí para ler outro pedaço também, que foi mal, mas senão vocês não iam conseguir ler, principalmente quem estiver acessando de um celular. Até aqui na miniatura eu coloquei só a primeira parte, que é a parte que tinha mais informações importantes. E vamos ver o que a gente quer, né? A gente quer a quantidade de pedras, né, que estava na segunda parte da imagem, perguntando qual a quantidade mínima de pedra. E que informação importante a gente tem? A gente tem as medidas do vaso, a gente tem que cada pedra tem 100 centímetros de volume, 100 centímetros cúbicos, só a metade do vaso vai ter água, e após colocar as pedrinhas, a altura de água não deve passar de 10 centímetros do topo. Então, com isso a gente consegue resolver essa questão monstro. Vamos para a solução. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto cabe dentro desse vaso, né? Descobrir o volume do vaso, que é dado pelo produto das suas três dimensões, 40 vezes 35 vezes 60. Então, fazendo essa continha, você vai ter 84 mil centímetros cúbicos, certo? Descobrimos quanto cabe, né, dentro do vaso, qual é o volume do vaso. Agora, a gente vai achar metade dele, porque a questão fala que de água só pode botar a metade do volume do vaso, né? O vaso você só pode botar a metade com água. Então, se o volume do vaso foi 84 mil, a metade disso é 42 mil, ou seja, esse é o volume de água que pode se colocar nesse vaso. Pronto. Aí vamos lá. A gente agora vai achar o volume final que vai ficar nesse vaso. Como assim? Lembra que ele não pode passar, tem que ficar 10 centímetros do topo do vaso? Então a gente vai achar esse volume como vai ficar. O vaso continua tendo 40 por 35, a gente só vai mexer na altura, né? Se ele tem que ficar 10 centímetros do topo e ele tinha 60 centímetros, então o espaço final tem que ficar com 50 centímetros. Então, fazendo o produto dessas três dimensões, a gente vai ter que esse volume final que vai ficar no vaso é de 70 mil, certo? 70 mil centímetros.
Ufa, recapitulando, achamos o volume do vaso, descobrimos quanta água a gente vai colocar nesse vaso, que é a metade do volume do vaso, e a gente descobriu o volume final do vaso, porque ele tem que respeitar essa regra de ter 10 centímetros do topo. Feito isso, a gente agora vai fazer essa subtração, né, do volume final, menos a quantidade de água, para quê? Para saber qual vai ser o volume de pedra que a gente vai colocar. Porque se a gente sabe que no final ele tem que ter 70 mil de volume, e a gente sabe que 42 mil é de água, então vai sobrar para a gente colocar de pedra 28 mil. Aí é que eu já fiz direto para espaço, né? Porque cada pedra tem volume de 100 centímetros cúbicos. Então, para descobrir quantas pedras são, é só você pegar os 28 mil, que vai dar dessa subtração aqui, e dividir por 100, ou seja, a gente vai achar 280 pedras. Ufa! Essa última foi cabulosa, né? Tipo, o raciocínio não foi difícil. A única pegadinha que você poderia ter é você achar o volume com esses 10 centímetros e achar que a água é metade disso, dizer que a água é 35 centímetros. Mas não. Olha, Marcar alternativa, não fala. adianta fazer a conta e não marcar. Foi 280 e é letra B de bola. Agora sim. Tchau, tchau, galera.